muita luz, graças a Deus, né? Então, para a gente nos sintonizarmos nosso ambiente, vamos ler do livro Fonte Viva, a psicografia do nosso querido irmão Chico, mensagem de Emmanuel. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia, emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossas influências, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Cautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em corrente de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Graças a Deus. Amado Pai Celestial, nesse momento, levamos nossos pensamentos até Ti, para que possa nos dar um amparo para a hora que se inicia, esse momento de estudo do Livro dos Espíritos. Pedimos, então, para que seja o nosso irmão Anderson inspirado para os esclarecimentos da noite de hoje. Pedimos também, Senhor, a esses irmãos que se encontram em sofrimento, em desespero, a esses irmãos suicidas, que possam eles ser amparados pelo plano espiritual onde eles estiverem. Também pedimos pelas vítimas desses últimos acontecimentos aqui em nossa cidade. Que possam esses espíritos serem encaminhados, Senhor. Possamos cada vez mais sermos atentos à ajuda, ao olhar, a realmente sermos solidários com tantos irmãos que necessitam. E assim, em nome do nosso Mestre Jesus, do nosso patrono Francisco de Assis, dos nossos mentores espirituais da nossa casa, e sobretudo, em Teu nome, Pai, pedimos para darmos início a mais uma noite de estudo na nossa casa. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre a ingratidão. No item 937, ele pergunta a Kardec: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem uma fonte de amargura? Sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo
e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. Lembrai-vos que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado, enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor. E não vos espanteis que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isto vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maiores tenha sido a ingratidão. Então, nosso tema de hoje é ingratidão. Não é um tema fácil nem simples, porque a ingratidão dói. Quando a gente se sente atingido pela ação que a gente considera como sendo uma ingratidão, isso nos fere, isso magoa, isso cria muitas vezes revolta, muitas vezes cria raiva, mágoa, dor, lágrimas. Em geral, nós temos que tratar esse tema de duas formas. A primeira, quando nós somos feridos pela ingratidão. E a segunda, quando nós fazemos a ingratidão. Eu trouxe algumas frases que são frases de pensadores que falam sobre a ingratidão. Então a gente vai ler aqui o pensamento de uma dessas pessoas conhecidas pela história, e aí a gente comenta um pouquinho. A ingratidão é filha da soberba, Miguel de Cervantes. A ingratidão consiste em esquecer ou reconhecer mal os benefícios e se origina da insensibilidade, do orgulho ou do interesse. Charles Pinot. A ingratidão faz pressupor vistas de interesse no benfeitor ou indignidade no beneficiado. Marquês de Maricá. Há muitos homens que se queixam da ingratidão humana para se inculcarem benfeitores infelizes ou se dispensarem de ser benfazentes e caridosos. Vou comentar essas duas últimas, que é o seguinte: eles estão falando sobre a pessoa que se sente ferida pela ingratidão. Muitas vezes ela está presa à ideia de que, pelo fato de que ela está fazendo bem, o outro é obrigado a lhe agradecer. Há muitos anos atrás, lá na nossa instituição, nós fazíamos distribuição de sopa na rua. E um amigo nosso, que morava na nossa rua, nós convidamos para ele participar. E ele foi na distribuição. Ele estava tímido no carro, e a gente saía para entregar sopa, né? As pessoas de rua, e ele tímido. Falei, vamos lá, rapaz, vamos lá participar. Aí ele, na primeira pessoa que ele foi entregar o pratinho de sopa, a senhora virou para ele e falou: eu não quero nada de vocês não. Aquilo ali, ele ficou lívido. E depois disso, ele não saiu mais do carro. Nem sair do carro ele saiu. E nunca mais foi participar da atividade. Enquanto ela existiu, ele nunca mais participou. Essa reação desse conhecido nosso nos chamou a atenção. Nós muitas vezes não estamos preparados a receber o não. Não estamos preparados
a receber a ideia contrária à nossa. Às vezes a gente está com tanta boa vontade, mas a gente não aceita que o outro dê uma resposta que não seja aquela que nos agrade. E aí a gente fica magoado. E um dos problemas com relação à ingratidão, que nós precisamos estar sempre pensando para nos vacinar quando ela acontece, é que nós não temos controle sobre o outro. Nós não temos como fazer com que o outro concorde conosco. O pensamento de cada ser humano pertence a ele. Mesmo que ele more com a gente, que seja nosso filho, que seja nosso pai, que seja nosso amigo, que seja nosso melhor amigo, o outro tem o direito de pensar e de agir como bem lhe aprouver. É a liberdade. Deus dá essa liberdade, nós também temos que dar. Então, muitas vezes a ingratidão, ela é um sentimento de que aquele amigo não foi solidário contigo. Poxa, na hora da votação, o fulano, eu pensei que ele ia votar comigo, ele votou contra mim. Aí você fica magoado, porque ele era um grande amigo, ele não podia votar, ele não podia ter uma opinião diferente. Esse problema está ligado diretamente ao nosso orgulho. Nós precisamos entender que o nosso orgulho e o nosso egoísmo são chagas na nossa alma, que acabam abrindo feridas, estimulando a dor, o pessimismo, a negação da caridade. Aqui o autor também fala sobre a questão de que pessoas usam a ideia da ingratidão para não trabalhar, para não fazer nada de bem. Muitas vezes a gente usa a ideia de que a pessoa foi ingrata, ou a pessoa não respondeu como eu achava, ou ela não deu nenhum obrigado, ou eu fui lá e carreguei as coisas, levei e ninguém falou nada. Na hora lá dos agradecimentos, ninguém citou meu nome. E aí a pessoa não vai mais, não participa, não quer. Tudo isso são coisas que nós precisamos, pouco a pouco, identificar em nós. Numa vez que a gente sabe, olha, aquela pessoa foi ingrata comigo. Tudo bem. Nós não podemos mudar o pensamento da pessoa. Nós não podemos mudar aquilo que a pessoa fez lá no passado. Isso não tem jeito. Tudo de errado que a gente fez no passado, a gente não tem como mudar. E aí? A gente fica preso ao passado? A gente precisa virar a página. E virar a página significa olhar a pessoa, o ingrato, com outros olhos. Porque se a gente sempre olhar para aquela pessoa e pensar nela como sendo um ingrato, nós estaremos o quê? Reforçando esse pensamento, essas forças, que até o texto inicial falou, sobre aquela pessoa. Nós estaremos estimulando nela esses vícios. Nós precisamos olhar para as pessoas que foram ingratas conosco com bons pensamentos, vibrando positivamente. Às vezes é difícil. Por quê? Porque o ingrato, muitas vezes, ele não reconhece que ele está errado. E nós queremos que ele reconheça que ele está errado e que nós estamos certos. O nosso orgulho é muito exigente. Nós somos exigentes com as nossas amizades. Nós cobramos das nossas amizades uma postura de entrega. Não, mas eu me entreguei nesse relacionamento, a pessoa não se entregou. Nós cobramos das pessoas que elas nos deem de si totalmente. E quando não dão, quando elas demonstram ter um pensamento diferente, quando elas querem ir a um lugar diferente, quando elas falam alguma coisa diferente, quando elas mudam de religião, quando elas mudam de situação,
nós ficamos magoados. Infelizmente, não tem jeito. Como nós não podemos mudar a cabeça dos outros, quem é que tenta mudar a cabeça dos outros? Vocês sabem? Chama-se na doutrina espírita obsessor. O obsessor, o assediador, é aquele que quer incutir na gente ideias que a gente até tem, por isso tem a sintonia, né? E eles querem que eles têm raiva, os magoados, os ressentidos, os raivosos, os vingativos, eles acabam, se isso é uma ideia central no pensamento deles, quando desencarnam, presos àquelas pessoas. Nós precisamos então aprender o quê? Que não tem jeito, não existe concordância universal. As pessoas, elas não irão concordar conosco em tudo aquilo que nós pensamos. Então nós precisamos aprender a conviver com a ideia diferente. Mesmo que aquela pessoa você considere o seu melhor amigo. Puxa, eu não esperava ele. O seu marido. Não, mas ele não pode falar isso. A sua esposa, o seu filho. Ele não pode esquecer essa data. Né? Às vezes o marido está com a cabeça tão... E ele esquece a data do encontro, do primeiro encontro que eles tiveram. Não é nem do casamento, mas aquela data, ou então do casamento, às vezes esquece até o casamento, né? E às vezes isso gera até separação, negócio. Então a gente precisa aprender a perdoar quando o outro erra, quando o outro vacila, quando o outro é insensível. Isso não quer dizer que a gente tenha que só dar a cara a tapa, não é isso? Ah, não, então você quer dizer o seguinte, que a pessoa é ingrata e é insensível, e a gente precisa estar sempre sendo capaz? Não. Nós precisamos entender que perdoar não tem nada a ver com ser capaz. Perdoar tem a ver com você não se reduzir àquele problema. Você imagina que você está trabalhando no plano espiritual. Você está lá numa caravana, nas zonas umbralinas, cheio de lama. Você está ali com aquele roupão branquinho. E aí tem uma pessoa lá mergulhada na lama e começa a te xingar. Ó fulano, você é isso, você é aquilo. Aí você vai pular na lama para brigar com ele? Vai estapear ele lá na lama? Aí os outros mentores vão embora e você fica lá. A nossa postura perante o agressor, perante aquele que age de uma forma ingrata, não pode ser um mero revide. Então, isso é uma terapêutica. Não é que a gente vai ser um capacho para a pessoa limpar o pé. Não é isso. Mas é uma terapêutica para que a gente não se nivele àquela postura do nosso irmão equivocado. Vamos ler aqui outras frasezinhas de sabedoria. Vale a pena experimentar também a ingratidão para encontrar um homem grato. Sêneca. Aqui é aquele problema, né? No fundo dessa frase está enraizada a necessidade de receber o obrigado, o agradecimento. Vale a pena experimentar também a ingratidão para encontrar um homem grato. O que ele está querendo se referir é que nós não devemos fugir de auxiliar as pessoas porque recebemos ingratidão. Mas o que ele está dizendo é que algum dia a gente encontra um homem grato. E o que a gente está querendo propor, a visão cristã, é que nós não devemos nos preocupar com a gratidão em momento algum. É difícil, vai ter momentos que a gente vai chorar, mas a gente, ainda que as lágrimas desçam, devemos orar pelas pessoas.
vibrar para que as pessoas sejam felizes. Porque se ela está sendo ingrata e indiferente, é um momento evolutivo dela. A nossa carga de fel não fará com que ela mude. Nós podemos até muitas vezes nos privar da presença daquela pessoa, porque, como Kardec diz, nós não temos que uma pessoa seja antipática como, muitas vezes, que ficar próximo. Se isso não é uma coisa inevitável, você vai querer, todos nós queremos ficar o quê? Próximo às pessoas que nos são simpáticas, né? Mas isso não significa que nós paguemos o mal com o bem. O bem, o mal que nos fizeram, o mal. Nós não devemos retribuir a ingratidão com ingratidão. Muitas vezes, dependendo da situação, é a necessidade do diálogo, da conversa franca, de botar os pingos nos is, não é isso? Nós precisamos, muitas vezes, conversar. Às vezes, o que a gente pensa que é uma ingratidão pode ter causas outras, né? Aquele caso daquela mensagem que diz que a pessoa nos olhou com aquela cara brava, mas às vezes a pessoa está ali sentindo dor. E a gente está interpretando que aquele olhar dela foi um olhar agressivo, mas às vezes a pessoa está passando mal, a pessoa não está se sentindo bem, a pessoa está mal acompanhada espiritualmente. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas interpretações. O esquecido, muitas vezes ele não é ingrato, às vezes ele é esquecido. Às vezes, ele não valoriza. Eu mandei o e-mail de feliz ano novo para fulano, para ciclano e para beltrano. Ninguém me mandou nem o cartão, nem o e-mail. Às vezes a pessoa leu, gostou, mas ela não tem aquele jeito para... né? Às vezes ela está soberbada, né? Nessas épocas de fim de ano a gente fica... tem que comprar bacalhau, corre para cá, pintar a casa, né? Comprar as coisas novas. Às vezes a pessoa, aquela correria, aquela agitação, e a gente está ali magoado. A gente precisa amadurecer. A ingratidão, ela não é fácil. Quando ela bate na nossa porta e incomoda o nosso coração, a gente sabe que ela não é fácil. Mas o problema nosso é o seguinte: vou ficar preso a ela? Ela vai me jogar no buraco? Até quando? Quais as sintonias que eu vou trazer com isso? Isso vai resolver o problema? Eu vou pagar com ingratidão aquilo que ele me fez? A doutrina espírita nos lembra uma outra coisa. Vou ler essa mensagem aqui de Emmanuel. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temo-la de volta por filha, incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda os que te partilham experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. Parece difícil
Mas se a gente começar a compreender que nós somos atraídos por sintonia devido à vibração que nós mesmos lançamos no mundo, nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos que nós jogamos no cosmos, como disse a mensagem inicial, ela não se perde, ela retorna um dia. Então a lei de ação e reação, ela está sempre permeando, tomando conta, inundando a nossa vida. Se nós jogamos sentimentos bons, recebemos sentimentos bons. Se as ações de alguém nos ferem a sensibilidade, tenhamos certeza de que nós estamos recebendo atitudes que nós fizemos nessa vida ou em outra. Muitas vezes, a ingratidão de um filho não é decorrente de uma outra vida. Muitas vezes, a ingratidão do filho é decorrente da má educação que nós damos a ele. Nossa mãe liga, aí o filho vai atender. Diz para ela que eu não estou aqui não. Aquilo que a gente está mandando o nosso filho falar no telefone, que a nossa mãe está ligando, e a gente diz que eu não estou aqui não. Ele está gravando aquilo. Então lá na frente, quando ele tiver a sua idade e ele fizer isso com você, aí você vai entender que muitas vezes não é coisa de outra vida, de outra tumba, de outro momento, lá no além, nada disso. Às vezes é a nossa ação aqui. Muitas vezes a forma como a gente está tratando, falando as coisas na frente da criança, vai influenciar. É um computadorzinho, ela está só ali captando tudo. E no momento certo, quando for uma adulta, ela saca aquele recurso e joga. Então, muitas vezes, não só a criança, mas todas as pessoas que a gente convive, nem sempre é coisa de outra vida, mas a gente não tem noção dessa lição de que a gente joga e colhe, a gente joga e colhe, a gente joga e colhe. Por isso que Emmanuel diz que nós precisamos ajudar a todos que te partilham a experiência, ou pelos que te perseguem, sorrir para os que te ferem, e desculpa a todos aqueles que te injuriam. Dentro da lei de ação e reação, você tem duas formas de reagir diante de um ato mau. Perdoando, se aquilo te atingiu, você orou pela pessoa, deixou passar. Aquilo não te molesta. Ou aquilo te atingiu, aquilo te magoou, te deixou com raiva, você fica repetindo sobre aquilo toda hora, que a sua filha, o namorado deixou a sua filha. Aí você fica, a sua filha já até esqueceu a situação, você fica repetindo, mas ele não podia ter feito isso, mas ele não podia ter feito isso. Muitas vezes isso demonstra problemas oriundos de outra vida. Quando a gente não consegue lidar bem com aquela situação, é sinal de que nós temos brechas com aquela situação dentro de nós, que precisam ser resolvidas. Justamente esse é que é o X da questão. Se nós temos brechas dentro de nós que precisam ser resolvidas, elas não vão ser resolvidas pagando fogo com fogo, raiva com raiva, ingratidão com ingratidão. Por quê? Porque nós já somos devedores da lei lá no passado. E por isso que a lei nos atingiu. E por isso que aquela ação muitas vezes, numa situação que atinge um outro, aquilo mexe mais com a gente do que com o outro. Por quê? Porque dentro da gente tem aquela falha, aquele problema que a gente está mal resolvido. Diante do erro, a melhor forma da gente lidar é com o perdão. Por quê?
quando o erro nos atinge, é sinal de que nós estamos devendo a lei. Quando o erro nos atinge, quando a ingratidão, a mágoa do outro nos atinge, é sinal de que nós estamos devedores da lei. Nós precisamos, o quê? Resolver esse problema com a lei. E nós não vamos resolver esse problema com a lei com pirraça, com dramalhões, com suicídios, com depressões. Nós vamos resolver esse problema com a lei entendendo que no fundo, se algo de mal nos atinge, é porque nós devemos a lei. Então agora é o momento de corrigir perante ela. Orando pelos que nos perseguem, vibrando para que eles sejam felizes e esquecendo todo o mal que nos fizeram, porque é a lei de retorno que está nos atingindo. Se nós não nos lembramos disso, se nós deixamos que isso passe em branco, é a chance que a gente está perdendo, a oportunidade de começar a quitar perante a lei esse problema. Por isso que a humildade é chave da nossa libertação, como Emmanuel diz. Por quê? Que libertação? Libertação do quê? Libertação desse processo de ação e reação. Um presidente de uma casa espírita, uma vez, ele teve um comunicado, uma mensagem, que ele não queria ser presidente daquela casa espírita, mas acabou sendo. E ele recebeu uma psicografia do Chico Xavier contando a história dele, da casa. Ele tinha sido um romano que tinha um compromisso de casamento com uma mulher que ele amava muito, e ela tinha se convertido ao cristianismo. E quando ela se converteu ao cristianismo, ela acabou trabalhando pelos pobres, não sei o quê. Ela acabou contraindo uma doença e morreu. Ele, com muita raiva, foi na casa do caminho próximo, não a de Pedro, mas uma casa do caminho que tinha, que reuniam cristãos, pessoas enfermas. Ele foi com um cavalo, com outras pessoas, e tacou fogo. Matou todo mundo queimado. Aí mostraram para ele quem eram essas pessoas. Eram os trabalhadores da casa espírita dele. Todas aquelas pessoas estavam ali congregadas. E ele ia ser o presidente da casa espírita para orientar aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas, instruir aquelas pessoas, lidar com os problemas daquelas pessoas. Isso é meio inusitado, né? A pessoa que é o presidente da casa espírita é o mais devedor de todos. Essa história é da casa dos benefícios, ali em frente ao UERJ. Eles têm um livrinho que eles vendem lá, a psicografia do Chico Xavier. O presidente já desencarnou, esse presidente há muitos anos atrás. Então, a gente vê o seguinte: muitas vezes a gente está lidando com pessoas que nos ferem, que demonstram uma antipatia, que nos ferem gratuitamente. Mas vai ver o que você andou fazendo com ela lá no passado. Por que ela está com essa antipatia? Às vezes você jogou querosene ou álcool nela e está com fogo. Então, o nosso problema hoje, qual é? Reconciliação. Nós precisamos reconciliar com aquela pessoa, porque nós começamos a compreender que essas antipatias, elas não são força do acaso. E se ela está nos atingindo, se aquilo nos magoa, se aquilo nos leva a lágrima, nós somos devedores da lei. E precisamos, por isso mesmo, sair dessa situação em alto nível. Como é que a gente resgata com a lei em alto nível?
Vou repetir. Ajuda os que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa a todos aqueles que te injuriam. Isso só faremos se nós entendermos que quanto mais grave for o acicate, o dardo, o petardo, a agressão a nós, mais grave foi nossa ação no passado. Se nós acharmos que isso é uma fantasia, que isso é uma história de novela, Jade, né, aquela coisa do crônico, isso é uma fantasia bonita, fica distante. E na hora da dor, a gente não vai se lembrar disso. Mas se nós começarmos a nos conscientizar que a lei de reencarnação, ela realmente é uma realidade que ninguém foge, fica mais fácil de entender. Então a ingratidão, ela precisa ser entendida dentro daquela peça de Francisco de Assis famosa: fazer-me instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Muito bem. É muito fácil eu levar o amor quando o ódio não me atinge. É um ódio, está o ódio ali, que eu leve amor. Mas o ódio, muitas vezes, a gente só vai ver quando ele está na nossa frente. O momento de levar o amor não é o ódio da novela, do vilão lá que fez aquilo lá na novela, ou no filme, ou na discussão dos dois vizinhos que estão lá longe. O momento de levar o amor é quando o ódio está dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, contigo. Quando há aquele problema. Então ali é o momento de você lançar o amor, porque ele está na sua frente. A tua reação precisa ser o amor. Nós precisamos entender a ideia de embaixadores da luz. No mundo de provas e expiações, num mundo em que as pessoas são mais ou menos, o plano espiritual superior, ele precisa de pessoas que sejam cartas vivas das forças do bem. E essas pessoas somos nós que temos esse conhecimento, que aceitamos essas ideias, que entendemos a lei de ação e reação, que sabemos que essa não é a nossa única vida, que nossos dramas íntimos estão ligados a coisas que a gente fez no passado ou a coisas que a gente não fez no passado. Nós temos na nossa personalidade características que são negativas. Por quê? Porque nós construímos isso ao longo das encarnações. Características que elas são negativas porque muitas vezes nós deixamos de aprender com aquela encarnação. Nós abrimos mão. Querem um exemplo muito conhecido? Plúvio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Não sei se vocês leram esse livro. Plúvio Lentulus, ele tem um momento da vida dele que ele encontra com Jesus. E Jesus diz para ele que ele poderia segui-lo agora ou ao longo dos próximos 2000 anos. Era uma opção que ele deveria fazer. O que Plúvio Lentulus escolhe? Ele segue Jesus naquele momento? Não, né? Era um momento de preenchimento em que o ser divino estava na frente dele. E ele renunciou. E vocês acham que foi só ele? Seja lá onde a gente estava, a gente recebeu convites ao longo das encarnações. E se nós hoje nos magoamos, temos problemas, neuroses, depressões, somos magoados, etc, 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 isso demonstra que ao longo do caminho nós perdemos oportunidades de construir uma personalidade rígida no amor, forte na sintonia com Deus. Semeamos
tormentos e hoje colhemos tempestades. A ingratidão, ela muitas vezes surge como lembrete. Sempre que ela surgir, a gente deve ter essa noção como lembrete de que se ela me atinge, é porque eu sou devedor da lei. Devemos entender que o mundo é impermanente, como diz aqui Joana de Ângeles. Olha só, o mundo é impermanente. O afeto de hoje torna-se o adversário de amanhã. As mãos que perfumas e beijas serão talvez as que te esbofetearão. Há mais crucificadores do que solidários. Esquecem-se os homens do bem recebido, transformando-se em cobradores cruéis, sem possuírem qualquer crédito. Talvez o teu amigo te inveje a paz, a confiança em Deus, e por isso te perturba. Persevera. Ele e esta provação, logo passarão. Se erraste e ele te atinge, te alegre e resgata o teu equívoco. Se estás inocente, acredita-lhe as tuas dores atuais que te aprimoram e te aproximam a Deus. Não lhes guardes rancor. Recorda que foi um amigo quem traiu e acusou Jesus. Outro amigo o negou 3 vezes e os demais amigos fugiram dele. Quase todos o abandonaram, dando a ele a responsabilidade pelo medo e pelas dores que passaram a experimentar. Todavia, ele não os censurou, não os abandonou e voltou a buscá-los, inspirá-los e conduzi-los de volta ao reino de Deus por amá-los em demasia. Assim, não te permitas afligir, nem perturbar pelas acusações do teu amigo, que está enfermo e não sabe, porque a ingratidão, a impiedade e a indiferença são patologias muito graves no organismo social e humano da terra dos nossos dias. Então, nós precisamos entender que a ingratidão, ela é uma patologia, é uma enfermidade. Perante a enfermidade, nossa ação precisa ser de carinho. Se a gente vai no Juliano Moreira é um local que tem pessoas chamados loucos, né? Problemas psiquiátricos graves. Se a pessoa fala alguma coisa para você que você não gosta, você vai ficar xingando eles. Você vai lá fazer a visita, você já sabe que aquelas pessoas têm problema. Você vai ter um carinho, uma compreensão com essas pessoas maior. Por quê? Porque você sabe que eles têm problemas psiquiátricos graves. Quando a pessoa nos fere, nós precisamos também olhar, como Joana de Ângeles diz, com esse olhar compreensivo. Se nós somos inocentes, graças a Deus. Se nós não somos inocentes, vamos tentar corrigir nosso erro. Muitas vezes, os atritos eles se dão devido a uma má interpretação dos nossos atos. Nem sempre nossos pensamentos eles traduzem a nossa imagem. Às vezes a gente está com um sentimento bom, com um pensamento bom, mas a pessoa interpreta de uma forma errada. Ou às vezes a gente age de uma forma e é mal interpretado. Nem por isso nós temos que criar uma guerra mental por causa disso. Nós precisamos entender que a ingratidão, ela não nos atinge por acaso. A pessoa que traz a ingratidão, ela é um instrumento da lei para nos atingir. E nesse momento que ela nos atinge, nós precisamos pensar em Deus. Nós precisamos pensar que Deus é a suprema justiça. Deus é o Pai de todos nós. Deus nos criou e nunca nos abandonou. Nós precisamos ter fé. Fé
é a certeza da presença de Deus nos momentos da nossa vida. Por que isso? Porque a presença de Deus, essa certeza da presença de Deus, nos dá forças para resistir a não cair numa depressão, não cair numa situação de raiva. Nós precisamos entender que nada acontece por acaso. Deus está conosco. É o momento da fé. É o momento que nós sabemos que somos espíritos momentaneamente reencarnados. E a gente reencarna não é para sofrer. A gente não reencarna para curtir a vida doidada. A gente reencarna para crescer. Esse é o motivo da nossa reencarnação. Progredir, evoluir. E como é que a gente vai progredir sem ter desafios? Como é que a gente vai progredir sem ter obstáculos que nos estimulem os bons sentimentos e os bons pensamentos? É necessário que nós tenhamos vontade no objetivo do nosso crescimento espiritual. Aí na outra pergunta ele diz assim: as decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando a sensibilidade? Isto seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorsos por isso. Muitas pessoas dizem assim: eu não gostaria de ter um coração tão mole. Eu queria ter um coração mais duro. Por quê? Porque ela foi maltratada, não foi compreendida, houve ingratidão. Nós precisamos entender que todo o bem que a gente faz, muitas vezes o resultado ele não é imediato. Às vezes você vai fazer uma evangelização com crianças carentes e você está falando de Jesus, está falando de amor ao próximo, e elas estão se estapeando na sua frente. Aí você, caramba, isso aqui tudo que eu estou fazendo, eu estou falando de Jesus e elas estão brigando, se xingando, falando aqueles palavrões em plena evangelização. Porque a criança carente, nem sempre o resultado virá de imediato. Não adianta você pensar que você vai conseguir vencer a má educação que ela tem constantemente em família, a má educação que ela traz na bagagem espiritual dela. Você está jogando uma sementinha. Então, muitas vezes a gente lida com o evangelizador está desanimado. O evangelizador, muitas vezes, abandonou a tarefa, não quer. Por quê? Porque ele não vê o retorno. Ele queria que fosse. Porque lidar com criança carente é diferente de lidar com os nossos filhos. Nossos filhos são mais fáceis, a gente controla, né? Mas com a criança carente, os pais às vezes nem vêm a casa. Não tem compromisso nenhum com nada. E às vezes o evangelizador, ele não entende isso, ele quer o resultado imediato. Uma vez, o Divaldo foi arguído sobre isso, sobre crianças, muitos anos atrás, sobre uma evangelização que era feita no Morro do Urubu, ali em Cavalcante. E a Joana de Anjos deu o recado para o Divaldo: essas crianças, se elas nessa vida conseguirem não matar ninguém, já vai ser uma grande vitória. Se elas nessa vida conseguirem só matar um ou dois, já vai ser uma grande vitória. Porque essas crianças têm um passado muito complicado. Então toda sementinha que vocês lançarem na mente delas com a evangelização não é para essa vida. Isso vai florescer daqui a 100, 150, 200 anos.
Então é um trabalho de longa duração. Então às vezes a gente quer que o ingrato ele mude já. Mas nós devemos perseverar no bem. Nós devemos perseverar nos nossos propósitos. Porque aquela mudança, ela não vai ser agora. Nós que já temos essa compreensão da nossa imortalidade, não podemos pensar com ideias imediatistas. Como eu disse, ninguém muda ninguém, mas nós crescemos, evoluímos, amando uns aos outros. Deus, como disse André Luiz, Ele faz com que a gente cresça, evolua, sendo solidários uns com os outros, pensando naquela sentença do Cristo: amar ao próximo como se ele fosse você. E a partir daí nós conseguimos vencer essa ideia imediatista. Por quê? Porque nós não temos o controle do momento que a pessoa vai despertar. Nós também precisamos despertar. Nós temos uma série de problemas, traços de inferioridade, limitações. Nós também precisamos vencer os nossos percalços. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que a gente está estudando esses temas que muitas vezes são tão desconfortáveis. Um tema desses, às vezes, quando você está magoado, você não quer ouvir. Você ouvir que precisa relevar aquela pessoa, às vezes, ainda mais se o orador fizer, que eu não vou fazer isso com vocês, tem orador que faz isso, né? Gente, vamos pensar agora no momento que nós fomos magoados. Eu não vou falar isso para vocês. Vamos pensar naquela pessoa que foi ingrata. E vamos agora pensar e vibrar para ela muito amor, muita luz, muito carinho. Tem gente que vai sair. Não. Às vezes, sem desobsessão, reunião de desobsessão, tratamento espiritual, o espírito vem e diz: pelo amor de Deus, não sou eu que estou preso a ela. É ela à noite, quando sai do corpo, que vem atrás e vem me bater. Ela que me perdoa, ela está pedindo, mas eu quero me livrar dela. Às vezes acontece isso, você fica assim. Isso só uma vez aconteceu, e a amiga nossa foi falar com a pessoa da necessidade dela perdoar o ex-marido e perdoar a esposa atual do ex-marido. Acabou. A pessoa teve a pessoa pediu auxílio na casa espírita, mas quando o plano espiritual disse que o problema era principalmente dela não perdoar, que ela não aceitava esse problema, e isso foi notificado a ela, eu tenho que perdoar, ele que fez e eu tenho que perdoar, e não aceitava de jeito nenhum. Não, mas você é espírita, você... Não, eu não perdoo. Não, eu não perdoo. Mas a pessoa não entendeu que o problema de sintonia com os maus espíritos era um problema que só poderia ser resolvido a partir da mudança íntima do coração dela. E aquilo estava fazendo mal danado a ela. Estava levando ela a problemas de neurose, depressão, de angústia, de não querer ir trabalhar. Mas o problema não eram os maus espíritos. O problema é que ela não abria mão da raiva e da mágoa dela pelo ex-marido. Então a gente fica assim, a gente fica de boca aberta. Então aquilo que a gente lê no livro é verdade. Muitas vezes a pessoa, ela está querendo ajuda, mas ela sai do corpo à noite quando dorme e vai atrás das pessoas com pedaço de pau fluídico para bater. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente não perdoa, porque a gente não aceita. Eu não aceito que façam isso comigo. É o orgulho. Então, muitas vezes, isso que esses oradores fazem, meus irmãos, vamos pensar no momento de mágoa, que nos magoaram, que nos atingiram, e vamos pensar em Jesus e derramar Jesus vibrações. Muitas vezes a pessoa não consegue, a pessoa dorme, isso é bloqueio. A pessoa vai, sai, vai beber água, vai tomar um ar, às vezes a pessoa fica até sem ar. Por quê? Porque nós somos aqui aprendizes.
esses problemas, eles não estão lá fora. O orador, ele muitas vezes, qual é o tema? O tema é esse. Aí você vai e olha o tema. Caramba, vou ter que falar sobre isso. Por quê? Porque nós somos aprendizes e o bom de fazer estudo é que você é obrigado a refletir sobre o tema, né? A ter que analisar o tema em você, porque não adianta a gente falar do tema só para os outros. Esse tema precisa nos tocar também, né? Precisa que a gente perceba quando é que a gente foi ingrato e quando que foram ingrato conosco. Precisamos resolver os dois problemas: perdoar, respeitar a decisão do outro, perdoar que o outro pense diferente da gente, que ele mude da religião da gente, que ele saia da casa da gente, que ele case com quem ele quiser, que meu filho casou com fulano, mas o fulano não podia casar, né? Nós precisamos libertar o outro da nossa carga emocional de querer, né, conduzir o outro conforme a gente quer. O outro, ele é livre, como disse o Khalil Gibran. Nossos filhos não são nossos filhos, né? Nossos filhos, eles são filhos da vida. Nós precisamos da orientação, a dica, mas chega um momento em que ele vai andar. E papai? Ele vai ser ele. A mesma coisa é com o melhor amigo, é com o marido, é com a esposa, é com o primo, é com o colega de trabalho. Não devemos ter uma expectativa demasiada das pessoas. Nós precisamos dar amizade, dar carinho, dar afeto, e se isso muitas vezes nos atingir, nós não devemos fugir da perseverança nos bons sentimentos. O mundo ainda é um mundo de provas e expiações. Todos nós estamos lutando com nossas sombras íntimas. A solução para que a gente arranque de nós essas sombras do passado é o amor. Nós não podemos fugir do amor porque o outro reagiu de uma forma inesperada, porque o outro não disse obrigado, porque as crianças estapearam na nossa frente, ou soltaram um palavrão, ou isso, ou aquilo. O amor, ele é a única força que realmente muda. Ao seu poder, tudo se modifica, mas não existe mágica na evolução. É um processo lento. Então nós precisamos perseverar no bem, nos bons pensamentos. Se formos atingidos pela ingratidão de alguém, precisamos orar por essa pessoa, ver dentro de nós, no nosso íntimo, por que isso nos atingiu tanto, fazer um processo de autoconhecimento, aprender com a experiência da vida. Será que nós, nessa vida mesmo, não criamos uma condição na nossa personalidade, no nosso jeito de achar, que levou a gente ter se atingido? É um tema muito amplo que merece de todos nós uma reflexão em casa, nossas orações, por todos os momentos de ingratidão, possamos ter feito alguém e pedir a Deus para que nos momentos em que nós tivermos afeições abaladas ou rompidas, que nós possamos ter a perseverança nos bons sentimentos com essas pessoas. Todas as pessoas são livres e nós não podemos achar que as pessoas nos pertencem. Precisamos viver e deixar viver. Precisamos perseverar no bem e nos bons sentimentos, porque nós todos somos aprendizes da vida. Que Jesus possa nos manter fiéis nesse trabalho de reflexão. Tá? Vamos convidar a nossa irmã Maria.